eu experimento o carinho de Deus, eu experimento as visões do Rei, eu tenho intimidade com Ele, e aí alguma coisa nova acontece aqui dentro da minha vida. Se a sua vida está seca, quem sabe a sua fé esteja seca, eu vou dizer para você: entra no teu quarto, fecha a porta e marca um encontro com Jesus todo dia. Marca um encontro com Jesus, e sabe, Ele vai começar a se revelar a você, e permanece ali na presença dEle, volta no dia seguinte, volta outra vez, e você vai ver que coisa tremenda o Senhor vai fazer na nossa vida. Se nós cremos que Ele é todo poderoso, Salvador, que tem propósito para a nossa vida, então é lá quando nós estamos a sós com Ele, desfrutando da sua presença, que entendemos como o poder, a salvação, o seu propósito eterno tem conotações práticas no tempo e no espaço do nosso viver diário. Eu podia contar aqui vários exemplos para vocês de como Deus fala, de como Deus toca nessa intimidade. As grandes decisões da minha vida foram tomadas lá no quarto de oração. Eu me lembro quando eu e Cleusa recebemos o convite dessa igreja para sair de São Paulo, para mudarmos para cá, e era uma decisão muito séria, não é? E uma decisão que envolvia perdas. Para você ter uma ideia, não é? Nós morávamos no mesmo prédio de apartamento do meu sogro e da minha sogra, eu no quinto andar, ou melhor, eles no quinto andar e eu no nono andar. Então, quando a gente tinha uma necessidade, era muito fácil, pegava o interfone e dizia: olha, nós vamos ter que fazer uma visita, você pode olhar as crianças? E era uma festa, né? Era tanta festa que o meu sogro deixava o chinelo na sala e subia descalço para a minha sogra não ver que ele estava lá em casa outra vez, senão ele levava bronca. Mas era uma festa. Mas naquela época eu também estava fazendo curso de psicologia, mas estava no primeiro ano, e se eu viesse para cá eu tinha que cancelar minha matrícula no curso de psicologia, e era um sonho meu, e de repente envolvia uma perda. Vou falar baixinho aqui, né? O que eu ganhava em São Paulo era muito maior do que eu ia ganhar aqui em Curitiba, salarialmente falando, era outra perda. Mas quando eu fui orar, e nós fizemos um combinado, eu e a minha mulher: você vai orar e Deus vai te dar uma resposta, eu vou orar e Deus vai me dar a resposta. Se é de Deus, vai ser concordante essa resposta. E quando nós oramos, uma semana depois nós marcamos para sair e conversar. O que o Senhor nos havia falado, a mesma coisa. Aquilo que Deus tinha falado para Abraão: deixa a tua parentela, larga tudo aí e segue para o caminho que eu vou te mostrar. Os dois tinham o mesmo texto, os dois tinham a mesma palavra, porque Deus fala com a gente quando a gente ora. A gente tem que entrar na intimidade com Deus. Eu poderia citar outras decisões seríssimas da minha vida, poderia citar milagres de Deus, palavra que Ele deu dizendo: olha, pode ir, vai. Todo mundo dizia: loucura, você vai fazer uma doidice, você vai fazer isso, fazer aquilo. Meus irmãos, quando Deus falou para a gente tomar um empréstimo de 15 milhões de reais para terminar esse templo, todo mundo disse que eu era maluco, porque nem banco emprestava esse dinheiro naquela época. Mas quando o Senhor fala, milagres acontecem. A diretoria do Bradesco veio de São Paulo aqui, conheceu o nosso projeto e liberou 15 milhões, e já está tudo pago, louvado seja Deus. Porque Deus é fiel. O que a Bíblia está falando aqui para a gente? Que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que é nessa busca que nós encontramos mais do Senhor, do seu Espírito Santo, dos seus conselhos. Lucas 11, verso 13 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem eu pedir. E queridos, as experiências mais tremendas do poder de Deus, com manifestações espirituais que não dá nem para contar, eu tive no meu quarto na presença de Jesus. Não foram nos lugares públicos. Por quê? Porque isso aqui não é um show para alguém ver que Deus derramou poder sobre um ser humano. Porque se for um show não vale mais nada. Mas é uma experiência de intimidade com o Todo-Poderoso. Você quer experimentar manifestações tremendas do poder de Deus na sua vida? Dons, maravilhas, sinais, respostas. Aprende a orar. Marca um encontro com Jesus todo dia. Fecha a porta do teu quarto, da tua sala, do teu carro. O lugar não importa, mas é exclusividade. É a gente dizer: Senhor, estou aqui. E é justamente isso que essa expressão diz: fecha a porta. É exclusividade. Nessa hora desliga o teu telefone para aquele barulhinho não te atrapalhar. Uma das grandes lutas do meu coração é que às vezes a gente fica ansioso. Você é ansioso? Eu às vezes sou ansioso. Sabe, não é ansioso de ficar preocupado, é de pensar 5.000 coisas ao mesmo tempo. Você também tem isso? Fica 5.000 coisas. Parece que a cabeça da gente está andando acelerado, né? E nessa hora a gente não consegue orar. Porque tudo é distração. O telefone é distração. O barulho que a gente ouviu lá, será que está acontecendo alguma coisa lá na cozinha, lá na tal? A gente fica com aquilo. Por isso o Senhor diz: fecha a porta do teu quarto, para que você possa ter foco na sua oração. E nesse sentido Ele está dizendo: olha, eu quero ser exclusivo na sua vida. Quando eu casei, eu tive um problema seríssimo no começo do casamento. Porque o tempo que eu gosto de ler, mas o tempo que eu tinha para ler era de noite. E então eu ia para o meu quarto, né, e levava os meus livros. E a minha mulher olhava para mim assim, de cima a baixo, quando eu chegava com os livros. E ela emburrava naquele tempo. E ficava emburrada. Tem gente que emburra aqui? Tem, coisa feia, né? E eu olhava para ela: que foi? Ela disse: nada. Acontece também aí na tua casa? Nada. E aí eu não aguento esse negócio. Eu disse: vamos conversar sério aqui, vamos bater um papo. O que está vendo? Você trouxe livro para a cama de novo. Eu falei: qual o problema de trazer livro para a cama? O que tem de errado? Esse é o meu tempo, não dos seus livros. Leia a hora que você quiser. Aí eu tinha um outro problema. Naquela época eu não tinha escritório. E então eu comecei a dizer: então tá bom, então a hora de ler não é na cama. Eu fiz um acordo com ela, nunca mais levei livro para a cama. Aí eu estudava na sala. Só que o meu negócio é preciso ter foco na minha concentração quando eu estou lendo. E aí minha mulher, né, o nosso quarto ficava lá no fundo, e para ela ir na cozinha tinha que passar pela sala. E quando ela saía do quarto, passava pela sala, eu olhava feio para ela assim: está me atrapalhando aqui na minha leitura. Sabe, se eu preciso ter foco para trabalhar, se eu preciso ter foco para algumas coisas que são importantes na minha vida, a Bíblia está ensinando que se você quer aprender a orar, você precisa ter exclusividade para Deus nesse tempo de oração. Então fecha a porta do teu quarto, ou seja, limpa tudo que possa ser distração e se concentra na presença de Deus e diz: Senhor, isso aqui é meu sacrifício de louvor. A Bíblia usa essa expressão: é meu tempo de adoração, é meu tempo na tua presença. Talvez você não tenha capacidade de gastar muito tempo, mas separa um tempo e diz: Senhor, esse é o tempo que é possível, quem sabe pela agenda, ou quem sabe por mim mesmo, porque eu não tenho essa capacidade de intimidade. Mas você vai aprendendo
que o Senhor vai derramando tanto da graça dEle, que a gente vai querendo mais, a gente vai tendo sede, e a gente vai querendo mais, e isso vai se tornando natural na nossa vida. Então a oração, ela precisa revelar na nossa vida, não é? Essa intimidade, mas ela precisa também revelar essa exclusividade. E aí a gente vai aprender que o sentimento de exclusividade produz em nós algumas virtudes espirituais. A primeira virtude é fé, porque o sentir a presença do Senhor e essa relação especial conosco gera em nós certezas que não serão abaladas pelas circunstâncias da vida. O Senhor falou comigo, eu creio na sua palavra, eu tenho a sua promessa, e então eu creio naquilo que Ele falou. Mas isso também nos dá coragem, porque se eu creio que Ele falou, eu vou molhar o pé, eu vou entrar no projeto, eu vou fazer aquilo que Ele me pediu, e vai me dar discernimento, porque é ali na oração que a gente começa a discernir as ciladas do maligno. Porque às vezes a gente acredita em coisas, ou acha que são boas, mas ali na presença de Deus Ele nos revela a sua vontade. E aí as respostas do Pai vêm sobre nós. E aí Jesus disse: ore a seu Pai que está em secreto, e então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E essa é a primeira lição que a gente aprende nesse contraste. Mas a segunda lição que eu quero passar bem rapidamente, porque meu tempo já está indo para o final, está no versículo 7, estão nos versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E o segundo contraste que Jesus fez, tem a ver com a maneira como os pagãos oravam. E a Bíblia nos ensina que eles oravam através de frases que se repetiam continuamente, tá? Como se fossem mantras. Olha só, por exemplo, Atos 19:34, diz assim: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Eles só repetiam essa frase: grande é Diana dos Efésios. Lá em 1 Reis 18:26, diz assim: e os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia, e eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações, ó Baal, responde às nossas orações, e ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve respostas. Lá no versículo 28 vai dizer que ainda quando eles sentiram que parecia que não ia acontecer o milagre que eles estavam buscando, eles começaram a se sacrificar, e então começaram a se autoflagelar, se machucavam, diz lá o texto. Eles se batiam, se cortavam, se machucavam. E a gente vai perceber que no cristianismo da Idade Média, tá? Aqui vai um pouquinho de história, tá? No cristianismo da Idade Média, estes estilos de oração começaram a surgir na Igreja Católica. Até então, a oração era uma conversa com Deus, era um bate-papo de intimidade com Deus. Mas quando começa a Idade Média, onde os ritos são mais importantes do que a compreensão da fé, então começaram a surgir aqueles monges que se autoflagelavam. Lembra disso? Você vai encontrar nos livros de história que era uma parte da oração. Se davam chibatadas, se machucavam na presença de Deus, como se Deus quisesse isso da vida deles. E começaram a aparecer também as rezas decoradas, orações
que se repetiam, que se repetiam e que se repetiam. E começaram a ser usadas como penitência. Então você confessava os seus pecados e recebia uma punição. E a oração repetida era, na verdade, parte da penitência, parte dessa repetição. Por quê? Ô, coisa chata esse negócio. Não é isso? Então você vai agora para mitigar o seu pecado, você vai repetir, não é? Sem Ave Maria, sem Padre Nosso, sem não sei o que lá, e você fica contando nas contas. Não é isso mesmo? Vai ver na história onde é que surgiu isso. Nesses princípios. Só que isso foi copiado do modelo pagão. Você sabia que também entre os muçulmanos existe algo parecido com um terço? E que a pessoa fica repetindo as frases, né, para Alá, do mesmo jeito que os cristãos da Idade Média faziam? O que Jesus queria ensinar com isso? Por que ele tocou nesse sentido? Porque oração precisa ter a essência da espiritualidade, mais do que a religiosidade. Eu estava com a minha tia-avó, eu era garoto ainda, e fui dormir na casa dela, e a minha tia-avó tinha um comércio. E um cidadão lá no comércio dela, e eu estava lá atrás do balcão, vendo a minha tia-avó trabalhar, e um cidadão fez uma pergunta sobre a oração para minha tia-avó, e ela explicou. Mas a minha tia-avó era muito brincalhona, e ela tinha um jeito diferente de falar as coisas. E, de repente, num dado momento, eles estavam fazendo um negócio, e ela pediu: olha, você pode pegar esse cheque? Naquele tempo usava cheque, viu, gente? Você pode pegar esse cheque e depositar semana que vem? E disse: claro, pode, está fechado aqui, pode ficar tranquilo. E ela batia papo, daqui 2 ou 3 segundos, ela dizia assim: por favor, será que você pode pegar aquele cheque que eu lhe dei e depositar semana? Ela deve ter falado umas 20 vezes isso. Aí chegou uma hora, o homem ficou bravo: só não confia em mim? Eu já falei para a senhora que eu vou depositar semana que vem. Aí ela parou e falou assim: você já imaginou o que Deus sente quando você fala tantas vezes a mesma coisa, sem ter sentido nenhum? E ele disse: nunca pensei nisso. Não é isso que Deus quer. Você não convence Deus pelo seu sacrifício, se machucando, subindo escadas, com os joelhos esfolados, carregando cruz pelos caminhos. Você não convence Deus pelas repetições. Você se aproxima de Deus como um filho. E na intimidade com Ele, a sua espiritualidade, o seu espírito se liga ao Espírito de Deus. E a nossa oração chega ao trono do Todo-Poderoso. Fé é aquela que é capaz de crer que Deus é Pai, que já conhece o nosso coração, e por isso oramos, e compartilhamos, e temos comunhão com Ele, e tocamos o sentimento do Pai. Por isso, quando orar, não fale palavras sem nexo, nem para você e nem para Deus. Simplesmente converse com o Pai e busque-o em espírito, com toda a sinceridade do seu coração. Foi isso que Jesus ensinou em João 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Quando a gente vive esse tipo de espiritualidade, nasce no nosso coração transparência. A gente vai falar dos nossos pecados, dos nossos medos, da nossa luta, e também confiança para sermos tratados.
Uma coisa que a gente vai aprender na senda da oração, no caminho da oração, é que a santificação não é obra do meu esforço pessoal e da minha capacidade de vencer os pecados. A santificação é uma graça que Deus vai derramando todo dia, que nos transforma e nos liberta. Jesus queria que nós aprendêssemos a orar, e essa foi a primeira lição. Não ore como os hipócritas. Olha, para alguém diz assim, olha, não ore como os hipócritas. Qual é a diferença? Tem intimidade com Jesus. Não ore como os pagãos. Pode falar, não seja um pagão. O que significa? Viva a espiritualidade e não a religiosidade. Agora vamos fazer um exercício. Você topa fazer um exercício? Agora você vai ficar de pé agora. Eu vou pedir para o coro cantar uma música linda de adoração que a gente acabou de cantar, já preparando para a ceia. Se você quiser ir já se preparando para a ceia. Lá no compasso 70, aprendi. Viu? Tá? Eu peguei cola, viu? Tá? Eles vão estar cantando só o final da melodia que eles cantaram agora há pouco. E eles vão estar adorando ao Senhor. E você vai ouvir, você não vai cantar. E agora você, baixinho, ninguém precisa ouvir. Busca a face de Jesus. Fala das coisas da tua alma para Ele. Fala que você quer conhecê-lo. Se tem coisas que você consegue enxergar que são bênçãos do Senhor na tua vida, agradece, louva, bendiz o nome dEle. Senhor, aconteceu isso, tem acontecido aquilo. Tanta coisa Deus tem feito. Se você não consegue, pede, Senhor, meus olhos estão fechados. Abre para que eu entenda as coisas do Senhor. Enquanto eles estiverem cantando, você vai adorando, você vai bendizendo o nome dEle, você vai louvando o Senhor, na intimidade do teu coração, não apenas com repetição de palavras. Lá no meio evangélico a gente usa também repetições de palavras às vezes, né? A gente usa uns chavões que não significam nada para a gente fala glória, a gente nem sabe o sentido de glória. Fala aleluia, alguns nem sabem o sentido de aleluia. O que quer dizer isso? Fala do teu coração a presença de Deus. Então vamos adorar a Deus agora juntos? Fala com Ele. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai
Aleluia! Que Deus seja louvado todos os dias através da intimidade que nós buscamos com Ele. E quando nós falamos de intimidade, a intimidade da oração, nós lembramos também que existe um momento onde Jesus e seus discípulos estão desfrutando da intimidade da mesa. Nós só convidamos para os nossos lares para sentar conosco à mesa aqueles que estão muito próximos de nós. É o que Jesus está fazendo agora com os seus discípulos. Ele está sobre a mesa, conversando, cantando, orando e clamando ao Senhor que abençoe a todos eles. Mas nesse momento que Ele mesmo, que a Bíblia chama de momento da ceia, para algumas pessoas é o momento da comunhão, da Santa Ceia, nós celebramos a intimidade que nós temos com Jesus. Perto de você aí tem os elementos. Você que já passou pelo batismo, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, participa conosco desse tempo tão especial, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós lemos o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 11, que diz que da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da minha aliança. Mas antes de fazer isso, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, para que vocês desfrutem dessa intimidade. Desfrutando dessa intimidade, nós podemos orar e ter a convicção de que o Senhor está nos ouvindo. Por isso eu vou convidar agora o nosso querido diácono, o irmão Hélio, para nos representar em oração, agradecendo pelo corpo que foi entregue em nosso favor. Irmão Hélio, ore representando-nos. Senhor, nosso Deus e Pai, que alegria poder chegar à Tua santa presença. Sabemos que não temos méritos para isso, mas sabemos também que o Senhor nos ouve, se inclina para nós. O Senhor está sempre pronto para nos ouvir. O Senhor gosta de ouvir nossas orações. E então, Senhor, nesta manhã, nós estamos diante de Ti para dizer que Te amamos, que reconhecemos o Teu sacrifício. O Senhor se permitiu morrer por nós. Ó Deus, nós agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida de gratidão a Ti. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a sermos bênção, a levar o pão da vida para aqueles que precisam. Nos ajuda, Senhor, a orar da maneira que o Senhor deseja. Continua conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Participemos do primeiro elemento todos juntos. Também no capítulo 11 nós lemos que Jesus, ao compartilhar o pão com os seus discípulos, desfrutando desse tempo de intimidade com eles, Ele também tomou o cálice em suas mãos e ao erguer Ele disse em alto e bom som: esse aqui é o sangue, é a representação do sangue da nova aliança. Todas as vezes que vocês lembrarem de mim realizando esse memorial, vocês estão proclamando que um dia eu voltarei. Eu vou pedir para o irmão Davi então nos representar em oração agora, lembrando que Jesus um dia voltará e nós desfrutaremos dessa intimidade mais próxima ainda com Ele. Nos represente em oração, irmão Davi. Oremos, irmãos. Senhor, maravilhoso é estarmos na Tua presença, podermos Te adorar. Obrigado, Pai, porque este memorial nos faz lembrar do sacrifício de Jesus, da Sua morte, mas também da Sua ressurreição, abrindo o espaço para que nós também pudéssemos ressurgir um dia e estar eternamente na Tua presença. Nós aguardamos a Tua vinda ansiosamente, Pai, e esperamos estar preparados, esperamos estar prontos
para quando o Senhor voltar, podemos estar para sempre contigo e com o nosso Pai. Obrigado pela presença do teu Santo Espírito em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis aqui no nosso corpo, junto a ti. Mas obrigado por Jesus, que está junto a ti, ao teu lado, e é o nosso segundo advogado, ou o primeiro advogado, intercedendo por nós e dizendo que já nossos pecados foram pagos por ele na cruz. Obrigado por esta grande bênção, e nos alegramos em podermos fazer parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como aqueles que aguardam com grande expectativa a volta do Senhor, participemos todos juntos do segundo elemento. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida, pela sua família, pedindo que essa semana seja uma semana de busca de intimidade. Mas antes de orar, eu quero pedir um grande favor para você que participou dos elementos, que quando você sair, você leve esse cálice, esse recipiente, jogue nas laterais. Nós temos várias latas de lixo aí para você ajudar a gente a organizar aqui para o segundo culto. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado por tudo que ouvimos nessa manhã. Obrigado pelos louvores, obrigado porque o Senhor se fez presente nesse lugar, e obrigado por ter falado conosco, Pai. Como é precioso poder ouvir a Tua voz, nos chamando para a intimidade. E o Senhor nos ajuda, que nessa semana a nossa busca seja essa, uma busca por intimidade contigo. Que o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha a nossa concentração, a nossa busca, o nosso foco em Ti, Pai, e nos fortalece, para que essa semana seja uma semana onde as experiências sobrenaturais se tornem naturais na nossa vida, na nossa família. Abençoa todos aqueles que estão buscando agora essa conexão íntima contigo, e que durante essa semana o Senhor se revele de forma poderosa, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus.